sejam primeiramente todos bem-vindos à Humanitária Consultoria, que é importante a gente sempre falar de saúde mental, Janeiro Branco. Muitos já conhecem a Camila, né, que está sempre conosco aqui, que já faz parte aqui do time de gestão de saúde, a Camila Vasco, que é psicóloga e tem essa ampla experiência. Camila, pode seguir. Obrigada pela sua presença, né, de sempre aqui nas ações de saúde mental. Imagina, Lu, obrigada, eu que agradeço. Já vi alguns nomezinhos aqui que eu conheço, né, de algumas empresas. Mas aí a gente está aqui para falar, né, do janeiro, né, o janeiro branco, como todo ano. É importante a gente entender, né, que é algo para ser conversado e considerado o ano todo, não só nesse mês. Mas a gente sempre tenta contextualizar um pouquinho, né, o porquê que a gente traz dentro desse mês, né, aqui no Brasil. Então, janeiro é considerado esse mês de conscientização do cuidado da saúde mental, e a gente tem esse mês, né, escolhido por conta dessa ideia, né, de começo de ano, né, a gente fazer novas reflexões, querer fazer muita coisa diferente, né, uma nova tela em branco que se inicia. Então, a gente tem o janeiro branco escolhido aí nesse mês por conta dessa conotação, né, desse simbolismo. É uma campanha que existe no Brasil desde 2014, então a gente sempre faz, situa, né, para que todo mundo esteja por dentro, e é justamente para a gente estimular a discussão sobre a saúde mental, trazer um pouco à tona essa ideia da gente não ter preconceito em buscar um tratamento adequado, né, da gente buscar ter práticas, ferramentas que a gente possa favorecer a nossa saúde mental e o nosso bem-estar, tá? Então, a ideia dessa campanha é para reduzir esse estigma, né, que está associado aí a um sofrimento psíquico e para que a gente considere a importância dele, assim como a gente considera para tantas questões de saúde física. E toda vez tem um lema, né? Toda campanha tem um lema. E o lema desse ano de 2025 é o que fazer pela saúde mental agora e sempre, né? E esse agora e sempre eu não sei como que vocês enxergam, né? Mas quando a gente pensa em agora e sempre, a gente pensa em algumas palavrinhas, né? E que palavrinhas são essas? O agora e sempre dá ideia do quê para a gente? Da ideia de continuidade, né? Da ideia de constância, da ideia de frequência, de algo que a gente persiste em fazer, que a gente tem regularidade, que a gente tem assiduidade, né? Então, a ideia desse ano, do lema, é a gente trazer justamente é esse foco na gente manter, né, da gente sustentar isso. Não a gente pensar só em janeiro, mas a gente pensar durante todo o nosso ano letivo aí, o que que a gente pode estar fazendo. Então, hoje a gente vai conversar sobre algumas ferramentas, algumas práticas, né, tem algumas empresas que eu já fui, que a gente já falou um pouquinho delas, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, e a ideia é que vocês possam pensar, refletir, de que jeito que eu posso trazer, né, pelo menos uma delas, se não duas ou até mais, né, para o meu cotidiano. Porque a gente vai se apoiando em muitas desculpas, né, em muitas justificativas do porquê que a gente não faz uma coisa ou outra, né, que não dá tempo, que não tinha como. Então, vamos trazer essa reflexão do agora e sempre. E para a gente conseguir entender, né, o que que nos faz bem, a gente tem que parar e avaliar, né? Então, se perguntar, o que que me faz bem hoje, né? O que que hoje eu considero que me deixa melhor, né? Então, o primeiro passo, sempre que eu falo em saúde mental, eu não deixo de falar essa palavra, né? É o autoconhecimento. Então, eu consigo identificar o que que me deixa bem, o que que me deixa feliz, o que que me deixa mais tranquilo, né? Com que frequência, com que periodicidade eu consigo praticar o que me faz bem? Porque às vezes eu identifico, mas eu não consigo colocar no meu dia a dia, né? Então, com que frequência que eu consigo trazer, né, para mim essa condição? E aí a gente tem que pensar se a gente sustenta essa atividade ao longo do ano, porque às vezes a gente, né, vai protelando, a gente começa, preciso fazer uma atividade física, vou começar a segunda, né? A dieta, aquela coisa toda que a gente vai, né, procrastinando. Aí a gente começa, só que aí a gente vai deixando que outras coisas vão interrompendo aquela nossa ação e quando vê não está mais fazendo, né? Então, eu sustento isso ao longo do ano, isso que eu identifico que me faz bem, eu consigo sustentar?
Eu dependo de alguém para essa realização, né? Porque às vezes a gente coloca alguns empecilhos ou a gente acaba dependendo de alguma condição externa do outro para aquilo acontecer. Somente às vezes quem tem filhos, né? Ah, quem vai ficar naquele período, quem vai buscar na escola, não dá tempo de eu ir, de eu voltar, ou de eu parar para praticar uma meditação, enfim, né? Então eu consigo substituir isso por alguma outra coisa quando eu não conseguir realizar essa ação específica. Eu consigo transformar isso em alguma outra possibilidade, né, se for necessário. Então, a gente tem que fazer um pouco dessa autoavaliação para a gente conseguir, de fato, trazer à tona, né, a sustentação dessas práticas ao longo do ano. Então, aqui a gente tem que pensar onde que eu posso buscar essas técnicas, essas ferramentas, né, como é que eu amplio esse meu repertório, né, de cuidado para eu descobrir o que que eu me identifico mais para manter minha saúde emocional. Então, a partir disso, a gente vai fazendo outros questionamentos, né, para si mesmo, para a gente alcançar, então, essa prática. Esse ciclo que eu acho super positivo, que é quanto mais, então, eu me conheço, melhor eu direciono as minhas ações, mais eu amplio o meu autocuidado e, com isso, eu promovo saúde mental. Então, é um ciclo que eu acho que é um ciclo simples, mas extremamente importante, tá? Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho em algumas técnicas. Então, a gente vai começar falando da técnica de respiração. A gente tem muitas técnicas de respiração, né? Aqui eu trouxe para a gente comentar do pranayama, né? Para quem pratica yoga, é algo muito comum, né? Então, é justamente uma ferramenta que ajuda a aprimorar essa capacidade respiratória. E a partir disso, ela traz essa calma mais mental, né? Um equilíbrio das emoções, e ela promove também a saúde física. Então, a gente pensa na respiração como algo que a gente vai manipulando conscientemente, né, o ato de respirar, para a gente conseguir ir regulando, né, para a gente conseguir ir harmonizando as funções do organismo e, consequentemente, da mente, porque corpo e mente são interligados, né, trabalham como um sistema. Então, à medida que eu me sinto bem emocionalmente, o meu corpo também responde melhor. Como vice-versa, né? Se eu tiver mal em alguma questão física, né, uma dor de cabeça, né, uma enxaqueca, uma dor de estômago, uma dor nas costas, isso afeta o meu emocional. Fico às vezes mais mal-humorado, né, mais cansado, não consigo pensar muito, raciocinar. Então, a pranayama, ela fala como se fosse uma coreografia respiratória, né? Dentro dessa técnica tem várias, né? A mais comum, a mais trabalhada é a chamada de respiração quadrada. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas Vamos a aprender. respiração quadrada, ela consiste a gente inspirar, aí a gente segura o ar, aí a gente solta o ar e segura de novo sem ar. Tá? Então é esse ciclo, por isso que é quadrado, né? Eles sugerem que seja 4 segundos puxando o ar, 4 segundos segurando esse ar que você puxou, 4 segundos soltando esse ar e 4 segundos retendo sem esse ar, né? Então, isso, conforme a gente vai fazendo essa coreografia, como eles chamam, vai conseguindo trazer a volta ali dos sinais vitais estabilizados, né? Da gente conseguir levar mais oxigênio para o cérebro, consequentemente para todo o corpo, e aquilo vai ajudando. Dentro do pranayama tem outras técnicas, e aí vocês podem buscar A abelhinha, vamos pesquisar, fazer da né? A abelhinha. respiração da abelha, que você faz o som da abelha quando você solta, e aí não pode ter vergonha, né? Assim, pode fazer a prática sozinho, pode fazer, enfim, em família, com amigos, mas você libera o ar fazendo o som da abelha. A respiração pelos que eles chamam de narina solar, que é você segurar um lado da narina. Então, tem muitas outras técnicas de respiração dentro do pranayama, que hoje a gente está trazendo para que vocês possam depois pesquisar e entendendo que prática vocês podem começar a ter no dia a dia, tá? Então, a ideia é que a gente dê umas pinceladas aqui, né? Outra técnica de respiração, respiração profunda, que a gente também já fez em algumas empresas. É uma técnica muito simples e fácil de praticar. As técnicas de respiração você pode fazer sentado, deitado, né? A forma que você achar que é melhor para você. A respiração profunda, ela consiste justamente na contração do diafragma, né? Então a gente vai inspirar, a gente vai segurar e vai soltar. Então, ela é diferente da respiração quadrada do pranayama. Esse a gente não segura no final. E o que que é importante na respiração profunda? A Eu tô bloqueado aqui. liberação do ar, né? Então, a expiração, ela sempre tem que ser mais lenta, tá? Mais lento do que o tempo que você puxou o ar. E aí, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar várias. Mais comum é o 3-3-6. Segura o ar contando até, puxa o ar contando até 3 mentalmente, segura o ar contando até 3 e solta o ar contando até 6. Então a gente faz assim, ó.
E aí é soltar o ar pela boca mesmo. Se for o caso de emitir som, tudo bem, é você liberar, porque nessa hora você também sente o seu corpo se soltando. Outras formas, 4 segundos puxando, 2 retendo, 6 soltando. Ou 4 segundos puxando, 7 retendo, 8 soltando. Algumas técnicas, às vezes, é um pouco. Então, a gente está falando aí, né, olha, dos benefícios, né? Então, preserva as funções cognitivas, melhora a postura, alivia até a sensação de dores. Tem muitos exercícios de respiração que ajudam no quadro de dores para quem tem fibromialgia, né? Então, a gente tem muitos benefícios a partir da técnica de respiração. Outra ferramenta que a gente tem, meditação, né? Então, a meditação, a gente vai se concentrar. Então, essa ideia de se voltar para o centro de algo, né? Então, a gente vai focar nossa mente em alguma coisa específica, ou no próprio corpo, ou num objeto, numa palavra, numa sensação, né? Você vai escolher um foco. E aí, a ideia é você ir se desligando do restante, né? Então, você vai observando a sua respiração. E você pode até mesmo utilizar um mantra, né? Que é algo que você fica na repetição. Como também pode não utilizar. A maioria das pessoas que fazem essas técnicas gostam de colocar um som, né? Uma música instrumental, uma música de sons da natureza, chamada New Age, né? Então as pessoas conseguem ir trazendo foco para algo específico na meditação a partir, às vezes, do som. Então a gente sempre fala para procurar um lugar tranquilo, com pouca distração. Não adianta querer meditar, né, no meio lá das crianças brincando na sala. Você não vai conseguir, você vai ficar ainda mais estressado. Então, a gente tem que favorecer o ambiente em que a gente vai procurar esse cuidado para a nossa saúde emocional. E aí, encontrar a postura que você acha que é mais confortável. Essa é uma prática milenar, existe, né, há muitos anos. E desde lá para cá, eles foram vendo os benefícios disso. Então, acalma a mente, também diminui a ansiedade, ajuda também para a estabilidade do humor e vai trazendo esse estado geral aí de mais favorável, né? Mais confortável, mais saudável. Uma das meditações que foi muito falada até um período aí, né? Ainda é o mindfulness, né? Que é a atenção plena. Essa ideia da gente ter um foco em algo que é do momento. Então, diferente da primeira meditação que eu comentei, que você vai focar em um objeto, uma palavra, algo específico e vai tentar se desligar. Nesse caso, não, você vai tentar se ligar com o presente, né? Então, você vai ter uma atenção plena aí para aquele momento. Então, você vai focar o agora, você vai conectar com a sua mente e com o seu corpo neste momento. Então, você não precisa esvaziar a sua mente, pelo contrário, você vai focar, peraí, o que que tem na minha mente agora? O que que eu estou pensando? Qual a emoção que eu estou sentindo? Né? É justamente você conseguir focar e observar o seu padrão de pensamento naquele momento. O que está acontecendo com você e no seu corpo? Né? Então, as sensações, mesmo que elas sejam negativas naquele momento, é olhar para elas, é se concentrar, né? Então, ela é uma ferramenta que ela também vai favorecer a saúde mental, só que por uma outra ótica, né? De uma outra forma, vai te auxiliar até nessa questão de gerenciar estresse. Então, para quem às vezes tem cargos de liderança, ou mesmo que sejam cargos operacionais de muita pressão, né? De cobrança, metas, poder tirar um momento no final do dia em que você foca, o que que mais está te perturbando naquele momento, né? Começar a clarear um pouco, olhar para o problema para você resolver. Porque se a gente não olha que existe um problema, a gente também não consegue encontrar a solução, né? Fingir que ele não existe também não vai adiantar. Então, ela vai ajudando nessa concentração, né? Vai ajudando nesse foco e, consequentemente, também vai trazer um benefício para a saúde física, tá? Outra forma de meditação que a gente tem, meditação guiada. E aí a gente pode encontrar no YouTube, aplicativos, né? É aquela ferramenta justamente que é autoexplicativa. Então, existe uma pessoa guia lá que vai ditando passo a passo, né? Do que você vai podendo fazer para ir relaxar. Então, nesse momento, sente de tal forma, fecha os olhos, né? Faça tal movimento corporal. Então, vai te guiando para você ir conseguindo trazer esse estado de relaxamento mental, né? E vai conseguindo focar naquilo que está sendo falado. E aí você alcança, então, o estado meditativo, de se desligar um pouco mais das outras coisas. Também pode incluir a música, o som, sempre vai ajudar, né, nessa parte de foco e concentração. Uma outra coisa que a gente tem, relaxamento. E aí teve algumas empresas que a gente já foi, fez um relaxamento de chutes, mas não existe só esse, mas eu gosto de falar desse porque ele é bem fácil de se auto-aplicar, né?
Relaxamento, então, é toda a técnica que vai fazer com que o seu corpo tenha alguma atividade psicomotora que vai reduzir as tensões. E aí, não só tensão física, mas tensão psíquica também, né? Então, ele vai descontraindo a parte muscular e vai ajudando o indivíduo a atingir esse estado de relaxamento físico e mental. O relaxamento de Schultz, né, é chamado de treinamento autógeno, né, foi o Schultz que criou e ele foi percebendo que era uma forma muito simples e tranquila de alcançar uma redução da ansiedade e que dava para a pessoa se auto-aplicar. Então, é uma estratégia que vai induzindo o indivíduo a estado de relaxamento por meio de umas sugestões. As sugestões que ele dá é de peso, de calor, de frescor. Em algum momento você presta atenção também na sensação cardíaca, né? E tem frases que vão sendo mencionadas, que vão levando a essa tranquilidade, a busca dessa calma, dessa paz. E aí as frases podem variar de acordo com o momento que você está passando. Então você pode mentalmente se falar aquelas frases, né? Então vai focando a atenção nas extremidades do corpo. E ele foi estudando e percebendo que conforme eu foco o corpo, que é o estado físico, eu trago também um benefício para o meu estado mental e emocional. Então também consegue alcançar essa tranquilidade, tá? Então, esse relaxamento, ele costuma trazer muito êxito para quem tem quadro de insônia, para quem tem sintomas depressivos, ansiosos, quadros de dores, para quem tem pressão alta, porque conforme a gente vai relaxando o corpo e a mente, a gente vai também estabilizando os sinais vitais, a pressão, né, a temperatura corporal, a saturação, né, a oxigenação. Então, a gente vai melhorando também a nossa disposição, a gente vai melhorando a nossa capacidade para resistir à fadiga, ao cansaço, tá? E até mesmo a questão intelectual, tá? Porque isso vai fazendo com que a gente tenha uma produção mental melhor. Então, a gente fica com uma memória melhor, né? Com uma concentração melhor. Então, vai favorecendo todo o bem-estar. Se a gente pensar, ó, a gente tem aqui de novo, a gente falou lá da respiração diária, aqui ele fala de novo, a prática regular. Então, se a gente fizer regularmente, né? E aí, lembrando do lema que a gente tem, né? De sempre estar fazendo, se a gente fizer isso regularmente, a gente vai conseguir trazendo os benefícios. Então, diminui os sentimentos negativos, a gente melhora o nosso humor, diminui sintomas depressivos e ansiosos, favorece essa atenção, concentração, reduz o estresse. Então, a gente tem aí um benefício a longo prazo que consegue ser sustentado quando a gente pratica com essa frequência. E aí a gente tem sugestões de outras técnicas aí também de relaxamento para vocês buscarem, que é um relaxamento progressivo de Jacobson, que é muito comum também, e a calatonia, que também é muito comum. Então, o que que a gente está observando aqui nesse período aí? É que a gente tem várias possibilidades da gente tentar trazer para o nosso dia a dia alguma dessas técnicas, para a gente, de fato, nesse 2025, conseguir aí quebrar alguns paradigmas, né, das desculpas que a gente se apoia, e aí presta atenção que já já a gente vai falar a nossa palavra-chave, né, para a gente poder praticar e cuidar da nossa saúde mental, tá? Outra técnica que a gente tem, visualização mental positiva, também é muito tranquila de fazer e também existem na internet aplicativos também que guiam essa visualização. Então, essa técnica é justamente você visualizar cenários positivos, tá? E esses cenários positivos vão criando uma sensação agradável, né? Vai trazendo aquele estado emocional mais favorável, é você desfocar um pouco daquilo que está te fazendo mal. Então, assim, ó, cada técnica vai por uma linha, mas elas chegam no mesmo objetivo. Enquanto uma eu vou focar para o que está me fazendo mal e pensar sobre, outra eu vou tentar ir para outro lugar e trazer cenários mais positivos. Mas é que nem quando a gente fala, né? Médico existe vários, mas todos podem trazer algum resultado. Para uns vai funcionar melhor uma técnica de um médico, para outros melhor outra. Então, se a gente busca isso fisicamente, por que a gente não buscar emocionalmente? Qual a técnica que a gente se identifica melhor? Então, exercícios, ó, diários de visualização mental também colaboram para um resgate de autoestima, porque eu começo a ter essa visão mais do positivo, começa a promover mais autoconfiança, porque você tira um pouco o foco daquilo que eu não consigo, daquilo que eu não estou dando conta, né? Reduz a ansiedade. Mesma coisa quando a gente diz para o pessoal, olha, tá num quadro de ansiedade, evita ver essas notícias, né, sensacionalistas, né, de violência, de desgraça, porque ativa o seu estado de alerta. E o seu corpo vai achar que você sempre tem que estar lá na iminência do perigo. Quando eu vou para uma visualização mais positiva, eu dou uma outra mensagem para o meu cérebro. Então, eu vou acreditando que também existe esse outro lado, porque de fato ele existe, e isso vai te ajudando também a te estabilizar de uma forma mais favorável, tá?
Uma técnica também, né, que é muito boa de praticar, eu sugiro que todo mundo tente, que para muitas pessoas funcionam bem. Não é para todo mundo que funciona bem, porque cada um tem uma forma, cada um tem uma dinâmica, afetiva emocional, né? Mas é o journaling, que é essa escrita terapêutica. Então é quando eu vou para o papel e coloco livremente, sem julgamento, meus pensamentos, meus sentimentos, as experiências que eu estou tendo, se estão boas, se estão ruins, quais as sensações. Então você vai colocando, né, dando forma para algo que é subjetivo. E isso também vai ajudando você a liberar mais as suas emoções, entrar em contato com elas, nomeá-las, né? Porque eu preciso entender que elas existem, eu preciso identificar. Isso ajuda a diminuir, então, o estresse, a ansiedade, favorece até o seu próprio autoconhecimento, que é aquilo que a gente falou que é tão importante, do que me afeta mais, do que eu já estou melhor, do que está me incomodando, me angustiando e vai trazendo mais essa organização mental, porque para a gente escrever, a gente tem que organizar o nosso pensamento e ir para o papel, né? Então, eu sugiro que todo mundo tente, porque a maioria dos pacientes, né, falam o quanto que eles percebem uma melhora conforme vai praticando. É como se você colocasse parte daquela carga, de angústia no papel e você sentisse aliviada. Aí você volta para ler, você já tem outro insight, você já olha aquela situação diferente, você vê que ela já não está mais te fazendo tão mal assim. Então, é uma técnica importante para tentar, uma técnica simples, que não exija que você se desloque, que você saia, um caderninho que você tem ali, seu caderninho terapêutico, né? Alguma coisa que você consiga fazer nos momentos em que você sente que está mais pressionado emocionalmente, mais angustiado. Pode facilitar. Até mesmo para os homens, que culturalmente a gente não tem, os homens estão mais voltados à escrita quanto as mulheres, mas tentar fazer essa prática pode ser de grande valia aí, bem, bastante benefício. Terapias artísticas. E aí a gente pode pensar qualquer tipo de situação que a gente tenha contato com a arte, porque a arte ela ajuda na autorregulação emocional, né? Então a gente tem essa situação na própria arte terapia, né? Que é uma técnica que por meio de uma argila ou situações de retalhos, sucatas, a gente faz algo que vai expressar emoção, mas a própria pintura, e aí pode ser pintura em quadro, pintura dos desenhos em mandala, tem gente que faz pintura de guardanapo, né? Não importa do que, de gesso, desenho, né? Desenhar ou mesmo o próprio pintar o desenho, qualquer coisa de contato com a música, o instrumento musical, que eu vou fazer uma aula, composição, aula de canto, tudo que é relacionado à parte de dança, né? Também é arte. Então eu faço lá uma aula, eu vou aprender algum ritmo específico, né? Então tudo que a gente tem relacionado à arte, poesia, artesanato, o que for, qualquer forma de expressão criativa, ela também é terapêutica. Vocês já devem ter observado que às vezes a gente olha um quadro e fala, nossa, que quadro pesado, né, essas cores, ou que quadro triste, aí o outro fala, nossa, aqui eu vejo uma nuvem, nossa, me transmite uma coisa boa. Então a gente põe parte da gente, do ponto de vista emocional, quando a gente produz alguma coisa artística. E se for alguma coisa que está fazendo mal para a gente vai dar uma forma para aquilo, você vai conseguindo ressignificar, transformar e mudar o olhar para aquela situação. Tá? Então, as terapias artísticas, elas favorecem essa liberação das emoções, elas promovem esse relaxamento também, e elas também estimulam a mente, tá? Uma outra coisa que a gente não considera exatamente uma ferramenta, né? Mas uma prática que ajuda a gente estabelecer metas, a gente estabelecer prioridades, a gente estabelecer limites, né? São aí palavrinhas que às vezes parecem simples, mas que na prática às vezes é difícil, né? É um pouco complexo às vezes a gente estabelecer, conseguir falar um não, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Qual que é a prática que é importante a gente ter que ajuda a trazer esse bem-estar emocional? Definir metas de curto, médio e longo prazo. Se a gente ficar só com metas inatingíveis, né, metas que não são alcançáveis facilmente, né, ou que demoram muito e não fizer metas curtas, a gente se desestimula, né, a gente se desmotiva. Então, façam metas de curto, médio e longo prazo, né? Essas metas, quando elas são alcançadas, elas vão te estimular a continuar e vai te ajudar a pensar em como que eu organizo a minha ação para alcançar, né, esses objetivos. Como é que eu faço? O que que eu preciso, né? Então, você vai ter um norte ali. Poxa, eu quero chegar ali, então o que que eu preciso fazer? Qual o próximo passo que eu posso dar? E estabelecer essas prioridades também é importante porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo o tempo todo, né? Se a gente ficar focado nisso, né, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir hoje, vai gerar mais cansaço mental e mais cansaço emocional.
Sensação de que, né, não deu conta, sensação de que não é capaz, aí parece que fica tudo nebuloso, não consegue pensar, achar uma solução, né? Então, planeje o seu dia. Né, veja quais são as prioridades por onde você vai começar. O que que você precisa impreterivelmente dar conta hoje, o que que dá para deixar para o outro dia. Né? Então a gente vai observando que a gente vai tendo limites. E como é que a gente aprende a dizer não? Né? Como é que eu faço para não me sobrecarregar? Porque se eu não digo esse não, as coisas vão vindo, vão vindo, vão vindo, e uma hora você não vai conseguir dar conta mesmo. Então a gente também tem que observar que às vezes a gente precisa dosar um pouquinho a nossa autocobrança, a nossa autoexigência. Não é que a gente vai, né, não fazer nada, não é isso, mas a gente encontrar um pouco esse meio termo daquilo que nos favorece melhor no nosso dia a dia, tá? Então, essa prática, né, desse estabelecimento de metas, prioridades, limites, ela vai dar uma sensação maior de controle. É tão difícil a gente ter controle, né? Controle, ele é ilusório, na verdade, né? Pouquíssimas coisas que a gente controla na vida. Mas vai te dar essa sensação de que, poxa, peraí, acho que eu tô dando conta, acho que dá para indo por ali, por aqui, porque você tá como se fosse dividindo um pouco, né, essas responsabilidades no decorrer do seu dia, no decorrer da sua semana. Então, isso também favorece a gente diminuir a ansiedade. Atividade física, não dá para não dizer, né? Eu digo que é um remédio natural. Então, qualquer atividade que a gente realizar, caminhada, alongamento, musculação na academia, tem gente que não gosta dos aparelhos, então faz uma ginástica localizada, yoga, pilates, as próprias danças, né? Zumba, dança de salão, qualquer esporte, seja ele individual ou coletivo, identifique o que é melhor para você. Ah, mas eu não gosto de estar com as pessoas, tal. Vai fazer um esporte que é mais individualizado, né? Ah, não, o que me faz bem é esse contato com as pessoas, então vai para algo mais coletivo, né? Então, qualquer exercício que envolva movimento corporal vai liberar substâncias no organismo, né? Os neurotransmissores que reduzem os sintomas depressivos e ansiosos. Então, libera a endorfina, a dopamina, a serotonina, né? Então, são os hormônios também da sensação de prazer, da sensação de bem-estar. Então, você consegue alcançar isso por meio da atividade física, se você identificar aquela que você gosta. Ah, mas eu não gosto de atividade física. Escolhe qualquer uma das outras ferramentas, mas vai trazendo algo para o seu dia a dia. Então, a gente precisa entender o que é que a gente consegue trazer para a nossa vida de uma forma constante. Tá? Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Como é que a gente vai transformar a maneira como a gente vê nossa saúde mental? Como é que a gente vai transformar a nossa rotina? A ponto da gente conseguir quebrar essas barreiras. E aí está a nossa palavra-chave, né? Quebrar barreiras. Né? Como é que a gente vai mudando isso para a gente tirar esse olhar, às vezes, que a gente tem estigmatizado de um cuidado de saúde mental? Então, assim, isso vai refletir bastante quando a gente fala em quebrar barreiras, né? A nossa palavra, vai refletir justamente nisso. O que a gente precisa fazer para a gente superar esses estigmas, superar esse preconceito, né? Para a gente não ficar mais impedido de cuidar da nossa saúde mental. Então, isso vai ajudar com que a gente tenha um futuro melhor com relação à saúde mental. E aí, para a gente ir caminhando aí, para a gente finalizar, outras coisas que a gente pode fazer, outras práticas, a gente vai tentar melhorar a nossa higiene do sono, né, para um descanso adequado. Então, ambiente, a luz, temperatura, o horário, evitar as telas na hora de dormir, né, ter um tempo ali que você possa ir se desligando, se desconectando. Se você precisa de uma musiquinha, um sonzinho, né? Como é que você vai se desligando, fazendo essa higiene do sono? Alimentação saudável, tem alimentos que também favorecem, até mesmo diminuição de ansiedade, por exemplo. Né? Então é importante a gente também olhar para a nossa alimentação. A gente tem momentos de lazer, né? Momentos em que a gente se distraia, socialize, né? Como a gente falou, o corpo é uma máquina, então a vida não pode ser só trabalho, só responsabilidade. Aquela hora que a gente tira, toma um cafezinho com alguém, ou que o nosso lazer às vezes é sentar e assistir uma série que a gente gosta, conversar com alguém, né? Então a gente precisa prezar por esses momentos também. Se sentir pertencente a um grupo, né? Receber apoio emocional. Quando a gente diz a um grupo, não é que você precisa estar num grupo, mas é você identificar pessoas que você fala, puxa, essas pessoas eu sinto que se a gente estivesse junto, pensam como eu, validam o que eu tô pensando, o que eu tô colocando, né? Então, se sentir pertencente a uma comunidade que te entende, seja ela qual for, é importante, né? A da igreja, a da atividade física, a do condomínio, a da família, não importa, tá? Estar com pessoas que vocês gostem,
né? Às vezes tem alguém que fala, nossa, eu me sinto tão bem quando eu tô com aquela pessoa, faz um tempão que você não a vê, marca alguma coisa, conversa com essa pessoa, né? Se afastar, consequentemente, de quem vocês acham que não faz bem para vocês, né? Isso é uma forma de ter mais resiliência, de ter mais saúde mental. Estar em contato com a natureza, já é comprovado que essa luz natural, né? O ar, né? O contato com as paisagens melhoram o humor. Se valorizar, porque às vezes a gente tende, né, a só se desmerecer, às vezes é um sentimento de inferioridade. Então, se valorizar, quando conquista alguma coisa, celebra, né, faça com que você também lembre, né, brinde as coisas que você alcança. Lembra daquelas metas? Alcançou alguma delas? Coloca alguma coisa que você possa fazer. Ah, eu vou fazer um brinde. Ah, hoje então eu vou pedir uma pizza para comemorar. Hoje eu vou me dar o luxo de fazer alguma coisa que eu gosto, enfim. E praticar gentilezas. Quando a gente pratica gentileza, quando a gente tem a gratidão, a gente também consegue reverberar algo positivo na nossa saúde mental, né? Isso também faz com que a gente acesse lá os neurotransmissores, hormônios do prazer. Então, fazer gentileza para as pessoas. Evitar a mídia sensacionalista, como a gente comentou agora há pouco, né? Conversar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, com quem você confia. Porque às vezes você está lá tão preocupado com alguma coisa, você conversa com alguém, é a mesma coisa de escrever, você tem que estruturar, tem que montar seu pensamento, passar ali, você já tem um insight, fala, puxa, não tinha pensado nisso. Ou às vezes a pessoa te fala alguma coisa que ajuda você a acessar um caminho, né? Então é importante a gente ter escuta, a gente se sentir validado, né, e acolhido. Isso vai ajudar a preservar a nossa saúde mental. E como a gente não poderia deixar de dizer, né, buscar ajuda profissional quando a gente não estiver conseguindo dar conta sozinho, quando a gente estiver diante de um desafio emocional muito intenso, buscar esse processo terapêutico. Onde a gente busca, eu nunca deixo faltar esse slide, porque eu acho que tem alguém que às vezes pode estar precisando, não sabe nem por onde começar. Acompanhamento psicológico ou psiquiátrico a gente encontra hoje tanto online quanto presencial. Pandemia trouxe, né, a validação, né, a aceitação pelos conselhos, tanto de medicina quanto de psicologia, da consulta online também, né? Então, às vezes, alguém que não consegue ter o tempo do deslocamento ou o local, a distância, né? Então, a gente consegue hoje online. Grupos de apoio, né, também, quem tem mais afinidade com grupos, poder procurar esse espaço para compartilhar, sentir esse apoio, ver que não está sozinho naquela situação, isso também ajuda. Hoje a gente tem isso de forma particular, ou em convênio, no SUS, clínica, escola de faculdade, né, que é gratuito. No território sempre tem alguma ONG que oferece, centro comunitário. Então, hoje a gente consegue ter mais difundida essa ideia de cuidado de saúde mental. O site do Mapa de Saúde Mental, lá vocês encontram serviços públicos disponíveis em todo o território nacional, tá? Para o cuidado em saúde mental, para quem às vezes não tem um convênio, não tem condições. Então, mesmo que aqui todo mundo tenha convênio, às vezes é uma dica que vocês podem dar para alguém que não tem, uma conversa às vezes com a vizinha, com alguém que comentou, fala, olha, já pensou em buscar por aqui, por ali, né? E os programas de apoio e suporte da empresa, o próprio webinar que a gente faz, essas conversas, ou quando a gente vai até a empresa, é uma forma da gente estar sempre relembrando, olha, pensa na sua saúde mental, né? A saúde ela não é só física, então quando a gente está aqui refletindo sobre isso, tem empresas que às vezes também têm um programa de apoio emocional para os colaboradores, tá? Então busquem sempre a informação. E aí fechar com essa frase, né? Pensando aí que cada estratégia ela pode ser mais eficaz para um ou para outro, né? Então a gente tem que praticar para a gente perceber quais são as melhores para a gente, e a gente tem que ser o protagonista da nossa vida, né? Então, como a gente falou, quebrar barreiras, né? Que esse ano a gente não dê mais desculpas para a gente adiar o nosso cuidado em saúde mental. E aí a frase do Joseph Pilates, né? Um corpo livre de tensão nervosa e fadiga é o abrigo ideal fornecido pela natureza para abrigar uma mente bem equilibrada, totalmente capaz de atender com sucesso todos os complexos problemas da vida moderna. Então, aí mais uma situação de ligação, né? Corpo e mente interligados, né? Quando a gente fala do corpo físico e emocional, eles vão caminhar juntos. Então, a gente consegue pensar não só na prática de algo que favoreça por um lado, como também por outro. Então, a ideia aqui é que hoje vocês pudessem conhecer um pouquinho de algumas ferramentas, aguçar aí para procurar, pensar em praticar. Se vocês experimentarem pelo menos duas delas, né, nos próximos dias aí, né, ou pelo menos no próximo mês, para começar a entender o que vocês se sentem mais à vontade de praticar e chegar no final do ano falando, bom, eu consegui cuidar da minha saúde, não só lá em janeiro, não só pensar isso lá em janeiro, mas ao longo do ano todo. Quero agradecer, desculpa que fez um pouco corrido, mas por conta do nosso tempo. E se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição, desculpa.
mundo gosta de responder, ser motivado. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Camila. Eu que agradeço, gente, a escuta e espero que a semente tenha sido regada, que a gente já vem tentando plantar há algum tempo, né? E que vocês consigam se desafiar aí a praticar de uma, duas, pelo menos, ferramentas aí, técnicas, práticas, enfim, para cuidar da saúde mental de vocês e ter mais qualidade de vida e bem-estar. Perfeito. Cola da prova ali, ó, já Ah, no tem uma chat aqui, perguntinha ó. aqui, Lu, ó. Tem sim, tem. Ó, a frequência da música, ela influencia na ansiedade? É uma pergunta interessante Bem aqui. interessante, influencia. Por mais que a gente tenha a questão de que, né, principalmente adolescentes, né, os adolescentes gostam da tal última época, aquela música sad, né, aquela música triste, né, chamada de música sad pelo inglês aí. De fato, se você está num quadro ansioso ou depressivo, se você colocar uma música que a frequência ela está muito alta, ela naturalmente vai fazer com que aumente também a sua frequência cardíaca, por exemplo, sua pressão arterial, que você vai estar em contato com aquele som. Aquilo é como se despertasse para você aquele movimento mais intenso, né? Então, mesmo que goste, às vezes o momento não é para aquela música. Então, aí é justamente quando a gente fala de promoção de autoconhecimento. O que além disso você gosta? Essa música você gosta, mas que outras você pode descobrir que também te fazem bem? O momento de você descobrir, às vezes, um gosto musical diferente, né? Experimentar alguma outra coisa. Ah, mas eu não suporto sertanejo. Claro, você não vai colocar o sertanejo. Mas e se você testasse, às vezes, uma outra música, uma MPB, uma música internacional de um cantor que o timbre de voz te agradou? Então, assim, influencia sim, tá? Tanto músicas que sejam mais tristes, que tem aquela coisa mais melancólica, um som mais baixo, vai fazer com que negativamente, né, aumente aquele quadro dos sintomas depressivos, quanto músicas, às vezes, com uma potência muito alta, num quadro de ansiedade, também pode gerar, às vezes, mais agitação, tá? Por isso que a gente fala que precisa ir identificando o que vai fazendo bem, né? Eu já tive paciente que falava, olha, eu adorava de fato aquelas músicas na época que tinha Evanescence, não sei se vocês são da época de Evanescence, que eram umas músicas mais tristes, mais dessa melancolia, nostalgia, e ela dizia, olha, eu percebo que quando eu escuto, parece que eu fico pior, tenho vontade de ficar naquele quarto fechado escuro, então eu tô tentando escutar outras coisas, né? Então, assim, a gente tem que ir se identificando, é isso que vai promovendo saúde mental, e é por isso que a gente fala que é uma constância. Se a gente ficar só naquilo que é o nosso conhecido e não tentar outras coisas, às vezes você não está promovendo sua saúde mental, né? Então, de fato, essa frequência pode influenciar, sim, tanto para sintomas depressivos quanto ansiosos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal agradecendo. Imagina, eu que agradeço a atenção de vocês. Olha, eu achei legal aqui, ó. Obrigada pelo conteúdo. Me fez despertar a voltar a algumas práticas antigas que me fazia bem. É isso, a gente deixa a rotina nos engolir, gente. E eu digo para vocês, não é porque eu sou psicóloga que não tenha isso também, né? Tenho filhos pequenos, tudo por a gente ver, a gente não tá mais fazendo pela gente. Então a gente tem que parar e tem que tentar retornar o que vocês identificam que faz bem. Né? Tentar começar a trazer aos pouquinhos. Vai construindo. Não precisa ser um tratamento de choque, né? Porque senão a gente não sustenta, mas vai fazendo um pouquinho por dia. Puxa, eu não estava fazendo nada, agora eu tô conseguindo fazer uma vez por semana, daqui a pouco duas vezes por semana, daqui a pouco identificou outra coisa. Então é uma construção, tá? Essa continuidade. Frequência 432 Hz para meditar é bom mesmo? É bom, a questão é que talvez você vai ter mais dificuldade para conseguir meditar. E aí é aquilo que a gente falou, é persistência. E pode ser que você não se identifique, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me considero mais agitada. Fui tentar fazer prática de yoga, para mim não funcionou. Tentei uma, tentei duas, me deu uma crise de riso nos exercícios lá e eu vi que não dava. Mas, por exemplo, Pilates já me identifiquei. Né? Não gosto de musculação, mas uma atividade localizada, um alongamento, uma atividade de solo, gosto. Então, assim, de fato, meditar vai ser muito bom para quem é ansioso, mas talvez tenha mais trabalho de você conseguir aprender. Mas é persistência. Se eu tivesse persistido no yoga, muito provavelmente eu conseguiria, mas eu fui por uma outra linha que me identifiquei mais rápido, tá? Então, ajuda, sim, importante para quem tem quadro de ansiedade, trabalhar principalmente respiração. E aí você pode ver, né, o relaxamento, a meditação, mas talvez vai te demandar um pouquinho mais de tempo, mas é treino. Vai treinando, vai conseguindo aprender a se desligar. Isso. Para uma melhora da saúde mental é obrigatória.
a atividade física, ela não é obrigatória, mas se você identificar, tem tanta vertente de atividade física, tantas modalidades, se você identificar uma que você, se você tem sentido para você, que te faz bem, que você gosta, ela vai te ajudar muito. Tem pessoas que saem até mesmo do uso de medicação com a prática de atividade física. Se você pega o seu momento ali de início, que você está identificando que você não está legal, e você começa a fazer uma coisa que você fala, puxa, que legal, eu gosto disso, isso me dá prazer, você vai trazendo para o seu corpo a serotonina, a dopamina, e os remédios nada mais é do que repor essas substâncias, do que trazer essas substâncias no nível que você precisa. Então, a atividade física, ela te ajuda, né? E você vai conseguindo aí associar. Quem já toma medicação, começa umas atividades diferentes, aos poucos você pode ir conversando com o seu médico e tentando fazer a diminuição de um, de outro, da dosagem, enfim, ou da quantidade. Então, assim, não é que é obrigatório, mas é uma fonte de ajuda muito importante, tá? Muito importante mesmo. Que ó, vai procurar terapia artística, estava querendo fazer alguma coisa e a dança é uma boa opção. Sim, atividade física, tanto para o corpo quanto para a mente, né? Você está focado ali na música, e no movimento, e no passo, está interagindo, está socializando, é isso aí. Ah, legal, pessoal. Gostei do feedback de vocês no chat. Lu, tá por aí? Está muda, Lu. Estou te vendo, Ah, deve ser agora porque foi. você está com a apresentação ligada. Mas agradecer, né, Camila? Você sempre com maestria, né, vai muito bem com temas, né, relacionados à saúde mental. Se alguém quiser perguntar também no privado, fique à vontade Uhum. e agradecer. Qualquer coisa está aqui à disposição. Mesmo adiante, alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, só mandar para a Lu que chega até mim, tá bom? Obrigada, gente. Um bom dia para vocês e uma boa semana aí.